Sejam todos bem-vindos ao Enfrentando a Dislexia. Estamos aqui no verão europeu. Tá vendo aqui que eu tô com o cabelo todo alvoroçado, porque acabei de sair da praia. Sejam bem-vindos. Meu nome é Caroline. Eu sou disléxica, psicopedagoga e tutora para disléxicos. E nesse canal a gente capacita as mães a entenderem os efeitos da dislexia, usarem as adaptações escolares para que essa mãe tenha um aluno de sucesso, um aluno vencedor. Hoje é uma live muito importante, é uma live onde nós falaremos com a advogada Marisa Ribeiro, advogada da saúde. Nós falaremos sobre os direitos dos disléxicos, a famosa lei 14.254, que muitos ainda não conhecem, e vamos falar sobre esses direitos, que inclui, inclusive, o TDAH também. Então eu vou chamar a doutora Marisa, que eu já vi que ela entrou. Olá, Olá, Carol. bom dia. Bom dia. Quer dizer que tá verão aí, né? Nossa, menina, um calor 36 Ai, que graus. delícia. Sim, tá assim, delícia, né? Porque a gente não vê a hora de chegar o verão. Aí Sim, quando chega, a gente fala, meu Deus, tá insuportável, não vejo a hora de voltar pro inverno, é verdade. né? Aquela loucura, você não sabe o que você quer. Mas tá gostoso porque as crianças estão curtindo. Eu tô trabalhando, né? Eu tô entre trabalho, praia, levei eles pra praia, voltei pra casa. Mas tá tudo bem. Melhor assim. Você dá aquela distraída, ao mesmo tempo você trabalha um pouco, tá bom. É Tá bom verdade. assim. E eu vi, né? Você já deu a introdução aí falando da lei, né? Eu até abri a lei aqui, a 14.254 de 2021, porque ela é muito curtinha, né? Ela tem 6 artigos, né? E hoje a gente vai falar sobre isso, né, Carol? Sim, vai falar sobre isso. Eu queria, antes de entrar no tema, te agradecer, porque, como você já sabe, eu falo sempre isso. Você é um ponto de referência, não só para mim, mas para minhas alunas também. E muitas se sentem apoiadas, né? A gente vive em um mundo que a gente não sabe se a regra tem que ser cumprida ou não, vai ser cumprida ou não, vão acatar, obedecer ou não. Então você fica aqui meio que naquele limbo, sem saber, né? E quando a gente tem um ponto de referência, uma pessoa que é mãe atípica, né, que também corre pelos direitos do filho, que tem outros pacientes, outros clientes que também têm as mesmas dores, você se sente acolhida, né? Você fala, finalmente encontrei uma mulher, né? Legal também ter esse ponto de as duas serem mulheres, porque você, pelo menos eu acho isso. Eu acho que a mulher, a mãe, né, que deu a luz, que sentiu a dor, vai sentir a mesma dor que eu nesse momento estou sentindo. Então, eu queria te agradecer demais, né, por fazer parte da nossa família, né, do aluno disléxico, aluno vencedor, e de poder também estar aqui fazendo essa live. E a gente, sempre quando faz live, é muito gostoso poder te ouvir. É isso. Eu Uma que breve introdução. Eu que agradeço a oportunidade, a confiança, a parceria, a recíproca é verdadeira. E como você falou, e você dentro também da sua área é um ponto de referência para mim. Eu sempre também cito tudo que você tem trazido para a gente com relação às adaptações, porque em todo esse assunto, né, da inclusão dos alunos atípicos, tem muita desinformação. Então, assim, você também é luz no nosso caminho, também traz muita coisa importante que a gente está precisando. E eu fico muito feliz de ter essas parcerias e fazer parte dessa comunidade e poder ajudar, né, de alguma maneira, né, algumas pessoas. Sim, maravilhoso. Obrigada, querida. Então vamos lá, eu queria abrir, inclusive para as mães, professoras que estão entrando aqui na nossa live, eu queria abrir para perguntas. Se vocês tiverem perguntas, podem estar fazendo, ou escrevam aqui, ou escreva na caixinha de pergunta, que tem aqui um ponto de interrogação, como vocês preferirem, tá bom? Eu tenho algumas perguntas específicas para a doutora Marisa, mas aqui vai ser uma live que a gente vai, conforme a gente vai andando aí, conforme vai
a dança vai, né, vai tocando a música. A live vai ficar gravada sim, tá? Vai ficar gravada, pode ficar tranquila. Eu vou compartilhar com a doutora Marisa também, vai ficar gravada no, se ela quiser, no perfil dela, e não tem problema, tá? Então vamos lá, Marisa, a gente vai falar sobre essa lei que teve uma polêmica aí um período, mas eu gosto dela, porque ela é um ponto de partida. Primeiro a gente não tinha nada, agora é a primeira lei federal. Então, quer dizer, é um ponto importante, né? É um ponto inicial. É melhor do que você não ter nada, né? Não ter como se ali se segurar ali, né? Então, pensando nessa lei, eu preparei algumas perguntas, tipo a primeira que eu vou fazer para você. Falando sempre da mãe, né? Da mãe, professora também, mas nesse caso a mãe que está ali perdida naquele limbo. Como uma mãe pode se informar de forma detalhada sobre a lei federal que ampara os estudantes com dislexia? Existem fontes específicas ou orientações que ela pode buscar ou que ela deve buscar? Com relação assim, o entendimento da lei, né? O que a gente vem falando muito sobre isso. Então, a gente sempre conversa, né, Carol, com relação ao ideal e o real. Né? Qual seria o ideal e o que a gente vive na prática? Porque na prática a gente encontra inúmeras barreiras, inúmeras dificuldades. Então, assim, e a gente sabe também, falando aqui do Brasil, né, o Brasilzão, ele tem muita diferença com relação ao acesso, ao entendimento que as pessoas têm, com relação à informação. E é até injusto isso, porque a pessoa, para conseguir efetivar um direito, ela precisa mobilizar muita informação. Então, ela acaba tendo, precisando se informar bastante sobre tudo, entender, né? O que acontece? Como você bem disse, nós temos a lei aqui, foi promulgada em 2021, temos a letra da lei. Mas o que acontece? Nós que somos aqui da área do direito, não precisa me chamar de doutora, tá? Operadores do direito, né? Nós somos ponte aqui, né? Justamente que existe essa dificuldade da gente compreender essa questão da lei para a prática. Como que eu faço? Porque aqui, o conhecimento está aqui, a lei está aqui. Só que como que a gente interpreta, como que isso é praticado, como que isso funciona? Então, e a gente encontra as barreiras, né? Nas instituições de ensino e até nos órgãos que a gente vai buscar. Porque isso não está pronto, vamos dizer assim, não está pronto para ser praticado, para ser oferecido. Então, sempre é importante ter assim, um advogado de confiança, né? Porque nesse campo jurídico aqui, não é só um artigo de lei, é um conjugado de artigos e de normas. Nós vamos buscar um entendimento jurisprudencial. O que é isso? É uma decisão favorável, né? Na justiça nós temos, a gente observa, né? Quando a gente vai buscar determinado direito, o entendimento dos juízes com relação a isso. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque não é assim, eu entrei na justiça e é 100% de certeza que eu vou conseguir determinada coisa. Não. Por quê? Porque depende de você provar a sua situação. Então, na justiça, no direito, a gente trabalha muito com elemento de prova, com documentos, né? Então, tudo que a pessoa nos relata que está acontecendo, a gente precisa ter como comprovar dentro de um processo. Por isso que, quando a orientação é feita desde o início, ela tende a surtir mais efeito se precisar judicializar, porque a gente orienta o que é necessário, né? Então, como a gente já falou, aqui, a lei, o que ela diz? Ela diz que o aluno com dislexia, que a gente está focando agora, é TDAH, dislexia, transtornos de aprendizagem, e só que a gente vai falar dislexia, mas engloba tudo isso. Tem direito ao apoio educacional. Então, a gente vai conversando. Como é curtinha a lei, eu vou ler aqui o artigo 1º e o parágrafo único, para deixar bem claro isso. Então, aqui, ó.
Artigo 1º. O poder público deve desenvolver e manter programa de acompanhamento integral para educandos com dislexia, transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem. Então, aqui, ó, no primeiro artigo, você já vê, o poder público deve desenvolver e manter programa de acompanhamento integral. Está pronto? Não está pronto. Isso acontece? Isso não acontece. Mas é o que a lei está orientando. Então, o que acontece? Aí no parágrafo único vem dizendo o seguinte: o acompanhamento integral previsto no caput deste artigo compreende a identificação precoce do transtorno, o encaminhamento do educando para diagnóstico, o apoio educacional na rede de ensino, que é aqui onde a gente trabalha bastante, bem como o apoio terapêutico especializado na rede de saúde. Então, você veja, já aqui no parágrafo único, no artigo 1º, está se dizendo da importância do diagnóstico precoce, do encaminhamento para tratamento e dessa questão do apoio educacional na rede de ensino, né? Então, eu concordo com você, a gente vê muitas críticas com relação a essa lei, porque ela é abrangente. Mas por que ela é abrangente? Porque outros passos precisam ser dados para efetivar o que está nessa lei. Como a gente está dizendo aqui, alguns estados têm normas instituindo esse programa de acompanhamento integral, mas aí tem que ter verba destinada para isso. Então, por que a lei existe, né, gente? Vamos pensar aí. A lei existe para que o poder público consiga se organizar com relação ao erário, com relação à verba. Então, precisam destinar verbas para esses programas. Precisam capacitar profissionais. Precisam ter um olhar para este público específico. Né? Então, essa lei, ela traz a necessidade que esses alunos têm de apoio educacional. Esse é um ponto importantíssimo, né? Por quê? Assim, agora vamos dizer assim, se não tivesse a lei, esses alunos não teriam direito? Não, não é bem assim. Porque, como eu disse para vocês, antes da lei de 2021, na justiça, nós temos entendimentos favoráveis quando o aluno vai pleitear o que ele precisa. Por quê? Porque nós estamos falando do direito à educação, que é um direito constitucional. Então, lembra que eu falei que existe um conjugado de normas? Então, nós temos a Constituição, nós temos a LDB, nós temos a LBI, nós temos vários artigos que, conjugados, nós baseamos o direito desse aluno quando a gente vai pleitear na justiça. Essa lei é mais algo específico para os alunos com dislexia, TDAH, transtornos de aprendizagem, né? E com relação a esse apoio educacional. Aí o que vem na prática, né? Vem na prática. O que os pais, as famílias precisam se apropriar de conhecimento na prática, fazendo essa ponte, né, da lei para a prática. Tudo precisa ser requerido por escrito. Então, como que a gente vai dizer? Porque o que acontece? O aluno disléxico, ele tem uma dificuldade dentro da sala de aula no turno escolar. Qual que é o entendimento, né? Quando essa família vai lá buscar ou falar alguma coisa sobre isso? Ela acaba ouvindo muito assim, olha, o seu filho, ele não faz parte do público-alvo da educação especial, então ele não vai ter um atendimento para a questão dele. Então, muitas famílias ouvem esse tipo de coisa. Ó, tem alguém que falou que tá travando. Tá travando, Carol? Mas para mais alguém tá travando? Pra mim tá perfeito. Onde está travando? Bom, se alguém mais estiver travando, avisa pra gente, por favor. E aí, o que acontece? E a gente precisa ter claro o seguinte, ok. E por que a gente fala do público-alvo da educação especial? Porque existem normas específicas que garantem um programa específico, que garante uma verba pública específica, né? Que são os alunos que têm deficiência, os autistas, superdotados, né? E transtorno global de desenvolvimento. Então, esses alunos fazem parte do público-alvo da educação especial. E existe a questão de um atendimento... Ah, obrigada, viu, Márcia? E existe a questão do atendimento no contraturno. Então, a gente precisa diferenciar tudo isso, porque tudo isso fica muito confuso, né, na cabeça das pessoas. Porque, assim... existe um caminho, existe o início da jornada, muitas famílias nem sabem sobre esse universo do diagnóstico, né? E muito menos como que funciona dentro da escola, o que deveria funcionar, o que não deveria funcionar. Mas, assim, o que é importante saber
é que mesmo esse aluno com TDAH, com dislexia ou com qualquer outro transtorno de aprendizagem, não fazendo parte do público-alvo de educação especial, isso não significa que está certo ele ficar à deriva, ele ficar sem atendimento. Isso não está certo. Nós temos dois preceitos constitucionais, que é o direito à saúde e o direito à educação. Isso é constitucional, é a nossa carta magna. Né? Nós temos a hierarquia das normas, que está no topo da pirâmide. Então, é disso que a gente está falando. E quando a gente fala de um aluno com um diagnóstico, a gente está falando de saúde e educação envolvidos. Então, você vê, até no próprio, aqui na lei de 2021, traz isso, essa importância, né? De você saber conduzir a questão, né? A questão diagnóstica para fazer o atendimento. Então, assim, é inadmissível você deixar um aluno sem atendimento à deriva, porque ele não faz parte do público-alvo da educação especial. Só que, assim, todos fazem parte de uma educação inclusiva. Todos devem fazer parte. E na Constituição Federal, também está disposto lá, né? Olha lá, a Jasmine falando aqui, ó, até hoje escuto isso sobre a minha filha em escolas particulares. Pois é, Jasmine, nós sabemos como é a realidade, como é na prática. E saiba que tudo que a gente conversa, tudo que a gente fala é tanto para a escola pública quanto para a escola privada. Porque o que acontece? A escola privada, ela está oferecendo um serviço público, né? Um serviço... Tem que dar mais qualidade do que, né? Quer dizer, a escola ela está submetida a todas essas normas, né? Constituição Federal e todas essas normas. Então, não é porque é escola particular que ela não deve atender, né, da forma que a escola pública também, porque a gente vê também que às vezes a escola pública ela está mais organizada nesse sentido, né, principalmente da questão dos alunos que são público-alvo da educação especial, do que as escolas privadas. E todas as escolas têm a obrigação de atender, né, o aluno atípico, o aluno que tem necessidade. E aqui, o que acontece? E é importante, Jasmine, justamente isso, saber que quando está sendo falado isso, não é correto. Mas o que acontece? Os pais, gente, eles, poxa vida, é desumano, né? Tem que saber um pouco de direito, tem que saber um pouco de pedagogia, tem que saber, gente, um pouco de psicologia, é muito complicado. Cada um é da sua área e às vezes a gente não tem ali o domínio de uma coisa de uma outra área. E é totalmente normal isso, né? Mas assim... Isso é a barreira que a gente encontra, né, nas escolas. E isso não significa dizer que quando a escola diz isso, ou quando ela nega o atendimento do seu filho, que ela tem razão. E que o seu filho não tenha direito, né? Ela continua dizendo aqui, graças à doutora Marisa, hoje consigo colocar o direito da minha filha, que é a filha que eu sou. Então, e aí o que acontece? Essas negativas, elas acontecem, elas têm acontecido, né? Eu sempre faço uma comparação, né? Essa lei é de 2021. E eu faço uma comparação com a comunidade autista, que a lei é de 2012. E a gente tem bastante coisa que é garantida para o aluno autista e que não é praticada até hoje. Isso não quer dizer que eles não tenham direito. Quer dizer que estão tendo atitudes discriminatórias e arbitrárias. E a gente precisa continuar escalando, né? Porque para a lei ter efetividade, precisa se entender da necessidade e das demandas. Então as famílias precisam reclamar. Eu sei que é trabalhoso, que é desgastante, que é árduo, mas sem a mobilização das famílias, denunciando que está errado, reclamando, até se for necessário judicializar alguma questão, nada vai acontecer, né? Essa lei, como que ela vai ter efetividade se as famílias não buscarem a efetividade disso? Então, fica complicado, né? É verdade. Marisa, eu queria até colocar um adendo aqui, porque às vezes as famílias pensam, não, mas vai ser um trabalho, uma dor de cabeça. Mas pensa comigo, mãe, vai ser um período. E esse período do Fundamental 1 até o Fundamental 2, ou Escola Média, passa tão rápido. E quando você vê, seu filho já está pronto para ir para a faculdade. Só que ele sofreu tanto nesse período. Esse período que você poderia ter ido atrás, você poderia ter confiado em um advogado, você poderia ter ido atrás de informações.
né, lutado por esse período. Você não vai ficar a vida inteira lutando pelo seu filho. Você vai aprender como trabalhar, como lutar com ele, como aprender um pouquinho sobre leis, um pouquinho. Você não precisa saber de tudo, um pouquinho. Você vai ali atrás de informação de um advogado, como eu estou aqui apresentando a doutora Marisa. Você vai atrás de uma pessoa de confiança e começa aí um processo, ou pede informações, e é um período. A gente às vezes fica limitado, falando, meu Deus, eu vou ficar a vida toda, né, brigando na escola da minha filha ou do meu filho. E não é assim, é um período. Pensa assim, vai ser muito mais leve esse processo, né? Eu também já passei por isso, por esse processo de ir atrás de informação, não sabia nada. Imagine, ainda mais em outro país, Marisa, ter que aprender uma língua em outro país, ter que ir atrás de informação, mas eu fui. Se eu sou toda atrapalhada, fui, imagina você que não tem dislexia, que tá tudo bem, que lembra de tudo, né? Então, gente, não percam tempo. Essa é uma live justamente de alerta para que você acorde. Segundo semestre tá aí, né? Você não pode deixar seu filho repetir de ano de novo. E assim, quando a gente está falando de dislexia, de TDAH e tudo isso, a gente também tem que ter em mente que a gente faz parte de um coletivo, que a gente está num momento de construção social, sabe? E eu até falo, às vezes, você vai tirar o seu filho de uma determinada escola, porque ali você não teve o atendimento adequado, porque o seu filho está sofrendo lá dentro. Mas, assim, se ocorreram situações, como que eu posso dizer, discriminatórias, ou situações, assim, né, que contrariaram a lei e tudo mais, por mais que você esteja tirando o seu filho dali, denuncie. Sabe por quê? Porque a gente precisa construir isso para todos, para os próximos. Não é também só do nosso, sabe? É uma questão de coletividade, de sociedade, de construção social mesmo. Por quê? A gente está trabalhando com paradigmas. É muito assim inadmissível que a gente tenha leis que determinem coisas que na prática não é praticada, porque no entendimento ali, no chão das coisas, não se concorda. Quantas vezes eu já não ouvi em atendimento, gente, que numa gestão se fazia as adaptações. Aí mudou a coordenação, não se fazia. Por quê? Porque a coordenadora não concorda. Então a gente passa muito por isso hoje em dia. Não concorda com o quê? Com o diagnóstico, invalida um diagnóstico. Então, a gente está nesse ponto do início de entenderem o que é um diagnóstico e como esse diagnóstico impacta pessoas que são capazes, que são inteligentes, mas que precisam de suporte, de apoio educacional, que a própria lei diz. Porque aí, a grosso modo, os profissionais mesmo, de várias áreas, né, até de saúde, pasme, que a gente vê na internet, às vezes as pessoas falando, tem profissional de saúde que invalida o diagnóstico. Como que a gente fica, gente? Quer dizer, a gente está muito no início de toda essa discussão, sabe? De como impacta. Ah, mas é inteligente. Sim, mas o diagnóstico não tem a ver com a inteligência. Então, a gente vê que o próprio entendimento do que é o quê e do que se necessita e dos preconceitos, né, Carol? Como você trabalha com a parte das adaptações. Ah, eu tô dando bengala. Eu estou facilitando. Quer dizer, tudo isso é muito início, né? Muito início. Então, a gente está lidando com barreiras atitudinais, de preconceito, de não entendimento, de invalidação de diagnóstico. É tudo isso que a gente está lidando, né? Mas o que é importante as famílias saberem é que quando a gente traz o direito para a prática, é que na prática, 2 pontos principais, né, para ter em mente. Que a voz da mãe não tem peso no sentido de requerer algo, porque a mãe não é a profissional. Então é assim, e o segundo é um requerimento que tem que ser sempre por escrito, porque né? E assim, e o terceiro também princípio, entre aspas, a família ela precisa se antever. Então assim, não dá para ficar numa postura de esperar a escola trazer tudo pronto que você precisa. Esse momento não vai chegar. Seu filho vai ser prejudicado. Porque o que a gente vê de postura é o contrário. A escola fazendo esforço para dizer que não precisa ajudar aquele aluno, que ele não precisa de suporte, que ele não precisa de apoio, ao invés de ajudar e apoiar independente de CID e de laudo, né? Que é o ideal, mas que não acontece na prática. Né? Então, são essas coisas. O requerimento, a gente fala aqui no direito
que essa parte educacional de instituição, escola, Secretaria da Educação, Ministério Público, a gente está falando de direito administrativo. Então, assim, você tem direito à informação, você tem direito ao requerimento, ao pleito, você tem direito a ter uma resposta por escrito, nada de boca, gente, nada no portão, nada, tem que ser uma reunião, a gente tem que ter ata. Então, a gente, porque lembra, se for necessário judicializar, a gente precisa saber de tudo isso. E o requerimento, e qualquer requerimento que haja, ele precisa estar embasado com a opinião de um profissional, um psicopedagogo, um psicólogo, um pedagogo, que justifique o que você está requerendo, a dificuldade do seu filho, que tenha sido analisado por um profissional. Até aqui na lei também diz, né, da questão do tratamento multidisciplinar, né? E também a questão da relação, né, entre a escola, a equipe de saúde, a família. Essa relação interdisciplinar. E é tão desafiador. Por isso, outra coisa que a gente vê muito, né, Carol? Quando a gente fala disso, aí muitas pessoas na internet, reativas, né, da área da educação, falam assim, ai, mas a família larga, a família não trata, a família não cuida. A gente pode ter uma parcela de pessoas assim, né? Porque afinal o grupo é imenso e a gente também, e não por isso a gente tem direito de julgar, porque a gente está no Brasil e a gente sabe que o SUS é complicado, o tratamento é complicado, a questão biopsicossocial econômica de acesso é complicada, então a gente não sabe qual que é a realidade daquela família, né? Porque para a gente apontar o dedo para uma família e falar que não trata, que não cuida, a parte ali do Estado tem que estar 100%. Tem que estar tudo redondo lá para ela chegar e conseguir, e não é isso que acontece, né? Ficam em filas, não conseguem medicação, não conseguem tratamento. Então, existe uma série de problemas também que é complicado. Mas eu trabalho com famílias que vêm buscar. Eu trabalho com famílias que estão engajadas no tratamento. E isso também tem a ver com esse negócio de invalidação de diagnóstico. Agora, falando um pouquinho do TDAH, que ele se apresenta de maneira bem diversa nas pessoas, né? Tem pessoas que só têm o déficit de atenção, tem pessoas que já têm um comportamento mais hiperativo e impulsivo, e tem pessoas que têm do tipo combinado. Então, imagina, isso varia muito de pessoa para pessoa, além dos níveis de intensidade dos sintomas, né? Pode ser um pouco mais leve, mais moderado ou mais grave. Então, assim, diante de tudo isso, eu perdi o começo, o que eu estava falando, a linha do raciocínio. Você mudou o público, né? Porque o seu público é muito engajado. E aí você falou, agora falando do TDAH, você ia falar de algum cliente específico? Não, isso, porque o que acontece? Sempre falam assim, ah, mas a família é larga e tal. Eu estava falando justamente do desafio do interdisciplinar dos apoios, né? Ali, a equipe de saúde, educação e escola. É tão desafiante por isso, porque precisa funcionar. Então, assim, as pessoas perguntam assim, qual que é a escola ideal? O que eu tenho que fazer? Esses três setores precisam se conversar sempre. Sempre. Não é uma coisa assim que você vai levar um laudo e que é estático e vai fazer aquilo, acabou. Não é assim, sabe por quê? Porque tem essa dificuldade. Aí tá, então qual que é a estratégia? Nós vamos praticar essa estratégia. Essa estratégia que é praticada na escola tem que ser apoiada em casa. E aí e se a gente está falando de um TDAH e de um psicólogo, por exemplo, a gente tem que alinhar tudo isso. Então a gente precisa reforçar na escola, alinhar com o psicólogo, por exemplo. Então, assim, e outra, e as demandas e as soluções, elas vão mudando no tempo. Não é uma coisa. Aí tudo bem, quando a gente está falando de aprendizagem, da dislexia, ok, eu atingi aquele objetivo, vamos para o próximo. Então, assim, é uma conversa dinâmica que precisa existir, né? Entre a equipe de saúde, educação e escola. Por isso que é tão desafiador. Porque não é só um papel, não é só um tópico, não é uma coisa para o ano todo, não é uma coisa estática. Ele precisa disso. Ele precisa de uma cadeira ali, resolver o problema. Não é assim que funciona. A gente está falando de relação. A gente está falando. E aí, quando quando eu falo mais do TDAH, porque eu tenho mais essa vivência, né? Mais perto.
né? E você tem a dislexia, né? A gente troca. Mas assim, eu falo assim, a gente está falando de relacionamento. E a gente está falando de saúde mental. Porque a gente está falando assim, que perpassa pelas demandas escolares, né? Então, se aquele aluno que tem determinado diagnóstico, ele não consegue, ele se sente, sei lá, cobrado em excesso, desanimado na escola. Gente, passa isso para um adulto no trabalho. Quando ele é exigido, ele é exigido além das suas capacidades, entre aspas, capacidades assim, do que ele aprendeu, do que, né, daquele momento que ele está ali. Não que ele não seja capaz, mas dentro ali do que ele pode oferecer dentro daquele cenário. Se ele está sendo cobrado além daquilo, isso vai impactar na saúde mental. Isso vai trazer ansiedade, isso vai trazer desconforto. Agora você traz para o ambiente escolar de um aluno em desenvolvimento, de uma criança, de um adolescente em desenvolvimento, que já está lidando com uma série de coisas. Quando a gente fala do TDAH, já existe uma imaturidade, né, que vem, né? E se a gente junta ainda 2E, que é dupla excepcionalidade, né, que a pessoa fala, né, sei lá, um TDAH, um TEA, mais superdotação, mais não sei o que lá, a gente está lidando com a sincronia, né? Ou seja, a pessoa ela está além do entendimento para algumas coisas e aquém para outras. Então, olha, a gente tem um desafio com relação aos seus pares, né? Então, assim, é tudo isso que a gente está falando. Então, não é simples, é algo complexo, não existe receita de bolo. Não existe uma coisa assim, eu atendi um disléxico, eu atendi um aluno TDAH, se eu atender todos, eu vou fazer todos iguais. Não existe. Porque cada um tem uma necessidade diferente, né? Por isso que é tão desafiador. E hoje em dia, como que a gente trabalha diante de tantas faltas, né? De tantas faltas institucionais, de tantas questões, né? Como que a gente orienta? Justamente isso. Então, a gente precisa ter, primeiro ponto, esse requerimento na escola por escrito. Eu deixei lá no meu Instagram, né? Porque essa parte, por exemplo, a minha parte também, quando eu vou judicializar, eu preciso desse histórico, né? Quando eu oriento as pessoas, eu vou acompanhando. Quando eu pego desde o início, é muito melhor, porque a gente já consegue construir as provas que a gente precisa, né? Então, lembra que a gente está falando aqui, ó, de saúde e educação. Então, eu preciso de um relatório médico, inclusive, que me fale do diagnóstico, que me fale como esse diagnóstico impacta esse aluno nesse ambiente escolar. Como impacta? Quais são as limitações que traz, né? Então, assim, muitas famílias pegam um laudo e só com CID, por exemplo, e entrega na escola e aguarda. Esse é um grande erro. Por quê? São 2 pontos. Primeiro, que você não especificou qual a necessidade desse aluno, como esse diagnóstico impacta esse aluno, né? Segundo, que infelizmente a gente tem que partir do pressuposto que a escola não sabe o que fazer. Infelizmente. Neste momento que nós estamos, é assim, você não pode partir do pressuposto com relação a adaptações, eu digo, com relação ao que aquele aluno específico vai precisar. Ela não sabe. Mesmo porque a gente não está falando que é uma construção e que cada aluno vai precisar de uma coisa diferente. Então, assim, a gente precisa muito dessa conversa da equipe multidisciplinar para levar as informações para a escola. E não é incompetência, não estou criticando. É que essa conversa, esse diálogo, ele precisa existir. Né? Porque, assim, vamos supor, né, um aluno que tem o diagnóstico, aí que ele passa com a pedagoga, que ele passa com a psicóloga. Esses profissionais, eles estão semanalmente com esse aluno, eles conseguem informar com mais propriedade quais são as necessidades, quais são as barreiras, quais são as limitações. Então, a gente precisa de tudo isso. Na falta, né, que a gente não tem tudo isso dentro da escola, um psicólogo dentro da escola, a gente não tem isso construído, isso pronto lá dentro, né? Então, um aluno com TDAH, ele tem um tratamento que ele precisa fazer. Então, essa comunicação da equipe de saúde com a escola precisa acontecer para que esse aluno consiga se desenvolver da melhor maneira possível. Porque, gente, o que eu mais recebo de relato, assim, é isso. Os cenários, né, piores que acontecem se iniciam invalidando o diagnóstico, quando a escola invalida o diagnóstico. E invalidar o diagnóstico é justamente por isso que eu não gosto dessa frase quando eu ouço assim, mas a família larga. Por quê?
Quando o profissional dentro da escola fala assim, a família larga, ela está fazendo o quê? Eu me isento. Se a família larga, eu não tenho o que fazer. Então, é uma forma de eu lavar as mãos, né? Sendo que, gente, aí esse ponto que eu queria para fechar a fala que eu comecei. Sendo que, quando a gente fala de um aluno TDAH combinado, hiperativo impulsivo, né? Não do déficit de atenção, porque às vezes o déficit de atenção, ele tem as questões dele, mas ele não vai incomodar o meio ali, né? Mas quando a gente fala ali de um perfil mais agitado e tudo mais, e você vê que a criança apresenta sintomas dentro da escola, você tende a achar que ela não está em tratamento, isso não é real. Então, isso parte também do desconhecimento do diagnóstico, desconhecimento do tratamento, porque não é pílula mágica, né? Uma pessoa com TDAH em tratamento, ela vai continuar apresentando alguns sintomas, né? De uma maneira mais amena, mas ela continua sendo uma pessoa com desenvolvimento atípico e continua apresentando as suas demandas, né? Que precisam ser olhadas, trabalhadas, direcionadas. Né? Então, quando você olha assim e fala, ai, mas olha só, né? Continua agitado, ansioso, né? As pessoas têm preconceito até com relação à ansiedade, né? Nossa, ansioso, pronto, cometeu um crime, né? Olha lá, ó, não sei o quê, o estigma, né? Que vai se tornando e tudo mais. E aí já conclui que não está em tratamento. Então, assim, não é verdade, gente, não é verdade, sabe? É complexo mesmo. Precisa ter muita perseverança, persistência e precisa ter uma equipe. Por isso que é tão desafiador o sucesso, ainda mais dentro de um cenário de um Brasil que tudo é escasso, bom profissional é escasso, bom profissional tá caro. O sistema público também, para você conseguir um atendimento, remédio, saúde, é tudo muito caótico, né? Então, esse é o cenário que se apresenta. Mas dentro ali, né, das possibilidades de quem consegue manter um tratamento e tudo mais, precisa ter consciência, né, desses direitos, dessas coisas, porque a gente tem um caminho aí para conseguir as acomodações, né, Carol? Sim, absolutamente. Você falou algumas coisas que me fez lembrar de uns casos, inclusive que eu tive na semana passada, um desses casos, que foi uma escola no Rio de Janeiro, super inclusiva. Eu fiquei de boca aberta, dei parabéns para a escola, porque eu tenho material, né, de mais de 30 adaptações, com base nos relatórios dos profissionais, eu fiz as adaptações para essa aluna. Mandei para a escola, fizemos uma reunião. A escola acatou todas as adaptações. Eu nem pedi, nem a mãe pediu, mas fizeram uma ata, assinaram a ata. No final da ata, eu falei: você vai dar uma cópia para a mãe? Ela: sim, vamos, depois eu vou entregar a cópia da. Sabe quando foi tudo perfeito, Marisa? Tudo assim. Eu falei: meu Deus. Aí eu falei para a escola: gente, se vocês quiserem, eu estou à disposição de vocês para conversar, conversar com os professores, fazer uma palestra com os professores. Que delícia! Que delícia de escola, né? Mais escolas como vocês, no Rio de Janeiro, gente. Coisa mais linda. Eu não lembro o nome da escola agora, porque, né? Cabeça aqui, disléxica, não lembro. Mas quando eu lembrar, vou colocar na história. Delícia demais. Então, precisamos de mais escolas assim. E falando sobre os neuropediatras e neurologistas, ele é um médico. Então, ele não vai colocar as adaptações. Quem precisa colocar é a fono, é a psicopedagoga, né? Quem fez esse trabalho todo de linguagem, que é a fono que faz, de pedagogia, de colocar ali os exercícios em prática com o aluno ou disléxico, ou a psicóloga com TDAH. Quem tem que trazer isso no relatório é o profissional. Então, mãe, ó, fica esperta. Se o profissional não te der nenhuma adaptação, só que colocou ali relatório, né, laudo, dislexia, descalculia, de ortografia. Eu falei: e aí? Mas só isso? Só fez os testes, deu e acabou. Cadê as adaptações? Né? Abram os olhos, porque tem muito mais do que só o relatório. As adaptações para a escola são fundamentais, senão a escola não sabe mesmo, a escola não sabe nada. Esses dois pontos que você trouxe vão reforçar que é fundamental. Então, você vê, quando a escola ela está aberta a apoiar esse aluno, a ajudar esse aluno, então ela não vai rechaçar a ajuda que vier. Então, você vê, essa família instrumentalizou, levou o instrumento necessário lá. E eles acataram, acolheram, falaram: esse é o caminho? Porque é isso, porque esse conhecimento, né, com relação às adaptações, é um conhecimento que não está disponível na graduação, que não está
ele tá mais na educação continuada, e que é um desafio hoje em dia, né? Então, assim, é muito legal isso, né? Quando a escola tá aberta, quando a escola aceita parceria, e na lei fala dessa parceria, né, que precisa existir. Então, essa parceria ela é fundamental. A parceria é a base, a estrutura, o diálogo, a parceria, sabe? E, assim, com relação ao relatório médico, é isso mesmo que você falou. E é só um adendo, né? Porque, assim, pro direito, dentro de um processo, o CRM, a palavra do médico tem muito peso. Então, a gente pede que quando for ao médico para pegar o relatório, já leve também essas outras avaliações de outros profissionais para o médico ratificar no relatório dele, de acordo com o relatório da fono, de acordo que isso realmente é necessário, sabe? E assim, e quando tiver essas falas nos relatórios de profissionais, se puder, é importante falar assim, conversar com o profissional, lógico, se isso é o fato, mas a gente tem muita chance de conseguir quando se coloca que é indispensável. Não é uma coisa opcional, é uma coisa indispensável. E se a gente ainda puder trabalhar um pouquinho mais nesse documento, falar assim, e se eu não se esse aluno não tiver isso, o que pode acontecer com ele? Quais são os problemas que ele vai ter? Sabe? Porque tudo que a gente está falando aqui, e isso clareou muito nas nossas conversas, né, Carol? Foi uma coisa que foi amadurecendo nas nossas trocas, nas aulas, com as suas alunas, e eu também nos meus atendimentos, mas foi muito legal porque a gente chegou nessa conclusão juntas lá numa aula sua, e que a gente falou assim, é saúde mental, gente. A gente está falando de saúde mental. É isso que a gente está falando. Sabe? Através da compreensão que esse aluno tem, do conteúdo que ele vai absorver, das relações sociais que ele vai ter dentro da escola. Então, de acordo com como está a troca dele, essa interação dele com tudo isso, isso vai impactar a saúde mental de um aluno atípico que tem um funcionamento mais sensível. Né? Ele já é mais intenso nas suas sensações, nas suas emoções, que tem tudo a ver como ele vai aprender ou não, como ele vai receber essas barreiras atitudinais, né? Que vão olhar para ele e falar assim, você é tão bonito, tão inteligente, você está fazendo graça. E aí, como que esse aluno recebe isso? Né? Então, é isso. E com relação ao relatório, ratificar tudo que esses outros profissionais estão investigando, estão chegando à conclusão, porque no fim das contas o relatório médico ele tem muito peso para a gente quando a gente vai judicializar. Sim, com certeza. Marisa, eu lembro uma vez uma fala que você falou assim, em uma das aulas, você falou até que ponto, né, a gente coloca esse aluno sem adaptações na sala de aula, sem ir procurar informações, sem que a escola ajude ele, até que ponto você vai deixar ele ali e essa saúde mental vai deixando essa criança cada dia mais baixa autoestima, né, esse degrado de eu não consigo, eu não posso, tá vendo que eu até tento, mas eu não vou conseguir. Então, até que ponto vale a pena ir além ou ficar ali parado e deixar, né, deixar a escola coordenar isso? E sendo que você, lavei as mãos, sou mãe, lavei as mãos. A professora, lavei as mãos, recebi o relatório, é isso que a gente precisava, né, e vamos embora. Impactante, né, Carol? Esses dias, semana passada, eu recebi um áudio de uma mãe, um aluno com dislexia, né? E ela mandou um áudio do aluno, sétima série, chorando. Porque eu não consigo aprender. Gente, isso impacta sobremaneira. Quando a gente fala saúde mental, gente, é sério. Saúde mental é assim, é o equilíbrio emocional da pessoa. Sem o equilíbrio emocional da pessoa, ela não consegue fazer nada na vida dela. Aprender é só uma coisa, é só uma parte da vida da pessoa. Então, a saúde mental, ela interfere na pessoa, na vida dela. Como ela se enxerga perante o mundo e como que ela vai caminhar nesse mundo. É muito sério, é seríssimo. E ainda mais quando a gente fala de TDAH e comorbidades ainda. Quer dizer, o assunto, ele tem muitas ramificações. A gente está falando de dislexia, TDAH, mas a gente não pode esquecer que quando a gente fala de TDAH, a gente tem mais de 60% dessas pessoas com comorbidades, ansiedade, TAG, depressão, o TOD, que é o transtorno opositor desafiante, sabe? Então, e a gente vê que na escola, então assim, por exemplo, né, sei lá, o aluno tem uma dificuldade com a cursiva, que não é uma coisa
difícil de acontecer, né? O aluno tem aquela dificuldade. E se ele é exigido ali, sei lá, copiar tanto do quadro, né? Aí ele está se esforçando. E aí, já apagou o quadro, ele não conseguiu, aí acontece aquela coisa. Você imagina um aluno desse, aí vem uma raiva e ele explode. Aí as pessoas vão virar e falar assim, nossa, ele não tem educação. É isso que acontece, gente. E não tem lé com cré, né? Não tá comunicando uma coisa com a outra. Porque assim, se a gente... E aí você vê, se a gente trabalha, leva a sério o diagnóstico e trabalha as acomodações, as adaptações, a gente não chega nesse ponto. E a gente não tá falando só da pessoa ficar, sei lá, nervosa, ter alguma coisa, ficar irritada. Isso, para um aluno que tem um diagnóstico desse e com alguma comorbidade, vai desequilibrar ele por completo. Desequilibra. É muito intenso. Então, a gente está falando, assim, de uma coisa que as pessoas precisam entender sobre o diagnóstico, sobre as suas intensidades, sobre as comorbidades. Eu sei que é muita coisa, né? Mas a gente não pode ignorar esse público. Eles têm necessidades, eles têm demandas, né? E aí, eu vejo algumas pessoas da sua área que falam sobre adaptações e a gente vê que às vezes não é nem tão difícil, é a mentalidade mesmo que fala, né? Eu sei que o professor está sobrecarregado, tal, mas é uma questão de gestão, né, Carol? Se as coisas funcionassem como tem que ser, talvez um professor de educação especial que articulasse com o professor regente e tal, que apoiasse, que ajudasse. Da minha área, né, o que eu vejo, eu acho que a coisa só funciona com parcerias e com mais profissionais. Só que a gente vê que a também está no início, porque aí discutem, mais um profissional, vai prejudicar, mais um profissional vai prejudicar onde? Se o professor regente está sobrecarregado. Sim. Então, será que mais um profissional não poderia auxiliar esses alunos que têm demandas específicas, né? Então, assim, na verdade, não tem solução mágica, nem solução pronta, porque a gente está falando de estruturas, a gente está falando de pensamentos enraizados, a gente vê aí as discussões que estão acontecendo, né? Parecer 50, parecer 51, né? Quando a gente traz outras figuras dentro da escola e como existe uma resistência a essas figuras, resistência a entender que são alunos que têm um tratamento contínuo e que quando eles entram na escola, eles não deixam o diagnóstico para fora, né? Porque eles são uma pessoa completa em qualquer lugar que eles forem. Então, eles vão entrar na escola e deixam o diagnóstico lá na porta para fora, né? E, às vezes, o tratamento que eles estão fazendo lá, eles precisam de um suporte lá dentro, né? Porque é isso. Outra coisa que eu já vi em normas também, em direcionamento ali do tratamento, que é fundamental, que eu lembrei isso para falar que é legal, sobre a psicoeducação. Então, quando a gente está falando de um aluno atípico, com desenvolvimento atípico, a gente está falando o seguinte, que as pessoas adultas que convivem com essas crianças, com essas pessoas em formação, precisam ter a psicoeducação. Então, você vê, quando a gente fala, né, do TDAH, que mexe muito nas emoções e tudo mais, a gente fala como que é? De orientação parental, não é isso? Isso. Só que assim, vamos fazer uma lógica de um pensamento. Orientação parental tem que ter? Tem que ter. A família tem que saber lidar com o caldeirão de coisas que se apresenta. E na escola não? Como que fica? Porque assim, se você trata esse aluno da forma autoritária, de uma forma grosseira, de uma forma ríspida, você vai estar piorando o quadro daquela pessoa e essa pessoa ainda vai ser punida por isso, responsabilizada 100% por isso. E a gente não está falando de adulto, gente. O adulto, ele vai criando mecanismos para conseguir lidar com os seus déficits, né, com as suas coisas. Mas a criança, ela não tem a ferramenta pronta, ela está aprendendo. Ela está aprendendo. Então, eu vejo, né, atendendo as famílias e tudo mais, esse trabalho que a gente faz, que muito se perde já no começo, no primeiro passinho. Então, muito se perde no julgamento, em descaracterizar, em validar o diagnóstico, em não entender como se impacta a pessoa,
tá? E a família precisa ter um treinamento parental, precisa. Só que todos que lidam com essa criança precisam também. Porque não adianta, lembra da parceria? E a parceria não é num campo só. É interdisciplinar e multidisciplinar. Por isso que é tão difícil, né? Por isso que é tão complexo, por isso que não é simples. É por isso, é porque a maior parte das pessoas envolvidas tem que ajudar, né? O meio todo tem que ajudar. E a gente sabe que a gente vive numa sociedade complicada, né? Mas é isso, e tem que caminhar. Marisa, como você falou no início, né, quando você leu a lei e falava sobre esse recurso que precisa ser, que deveria, né, ser separado para que esse professor consiga fazer esse curso de atualização, né, para que ele aprenda um pouquinho sobre os transtornos de aprendizagem. Mas eu vou até além, né, fazendo neurociências. Esse professor poderia até entender o cérebro desse aluno. Por que esse aluno atípico pensa e faz isso? Ah, porque o cérebro é diferente. Ele nasceu com um cérebro que algumas partes, vamos dizer assim, não funcionam muito bem. Então, por isso que ele tem essa reação, né? Entendendo já essa parte aqui, não precisa nem entrar muito em detalhes, só entendendo a parte cerebral, o professor já vai entender que ele não pode ter essa, como você falou, né? Essa linguagem mais ríspida, mais autoritário. Porque assim, né, Carol? Primeiro que as gerações mudaram, né? Essas crianças de hoje são diferentes das crianças que fomos, né? Então, assim, antes, a maior parte conseguia ter uma obediência cega, né? Hoje em dia, a gente vê que essa obediência tão almejada, principalmente nos alunos atípicos, eles tendem a obedecer quem eles respeitam. Tem isso também, quem eles admiram. E eles são muito sensíveis a esse tipo de coisa, a esse tipo de comportamento hostil, autoritário. Então, quando você traz essa postura, você está trazendo o pior do seu aluno. É impressionante, né, Carol? É muito interessante isso. Marisa, tem duas perguntas aqui na caixinha de perguntas. Eu vou abrir para ler. Ó, uma é... peraí. Uma é da Jasmine. Fala assim... Peraí, cadê? Aqui, ó. Foi o que eu mais escutei da minha filha na escola particular. Ah, pode ser a pergunta que ela fez no início da live, falando que a filha dela estava na escola particular e deve ter sido, uma fala que a gente falou, deve ter sido o que ela mais escutou na escola por causa da filha dela. Acho que a gente estava falando sobre... a gente estava falando sobre o requerimento que precisa ser entregue na escola, acho que era sobre isso. E a escola fala que o aluno disléxico não tem direito por não estar, né, envolvido, por não estar dentro daquele pacote de educação especial. Eu acho que era isso, se eu não me engano, que ela tinha comentado até no início da live. Será que aí, se não for isso, Jasmine, você me corrige, mas eu acho que era isso. Tem acho que na sequência aqui tem Silvânia, não é isso? Ah, ó. Isso. Ok, é isso mesmo, é isso mesmo. A Jasmine respondeu, acho que é isso mesmo. Tem outra pergunta? Aqui para mim apareceu duas, mas no final veio só uma. Eu vou ler aqui da Silvânia para a gente conversar, tá, Carol? Depois tem a outra embaixo. Tem um aluno de reforço e vejo muita dificuldade com dislexia e TDAH. Foi acompanhado 1 ano com fono e psicólogo, mas por motivos pessoais, a mãe ficou insatisfeita. No que posso ajudar o aluno e a família? Ok. Você quer falar um pouquinho, Carol? Onde está essa pergunta que eu passei? Moreira, embaixo da Jasmine aqui. Aí ela falou assim, agora sim, a mãe ficou insatisfeita talvez com o tratamento, com a fono e o psicólogo, será que foi isso? Ou com o reforço? Acho que ela ficou insatisfeita com o tratamento, não é isso? Acho que pode ter sido. Aí é bem delicado, né, essa questão, porque vai de cada profissional, de como esse profissional fez a intervenção, se foi feita uma intervenção, ou se foi feito somente o período dos 6 meses para o diagnóstico,
né? Tem que ser uma pergunta mais detalhada para a gente entender melhor, né, a questão. Eu, sinceramente, não. Mas Não com relacionamento, com a família, de qualquer maneira, se for a insatisfação com o tratamento, tem que buscar, tem que trocar, buscar outros profissionais. consigo. E como a Carol sempre orienta, né? Tem que ter um plano de ação, tem que destrinchar bem essas dificuldades para conseguir atuar, né? Um ponto de cada vez, né, Carol? Sim, com certeza. Também porque, como a gente falou, como você tinha até citado muito bem, a gente não tem a receita de bolo, né? As adaptações são várias, mesmo que nós tivermos, se tivermos, né, no futuro aí, que a gente espera ter uma, as diretrizes, né, para essa lei 14.254, mesmo se a gente tiver aí um passo a passo, né, de como a escola proceder no Brasil inteiro, tal, mesmo assim, não é tudo que vai servir para o seu aluno ou para o seu filho. Vou dar aqui até um exemplo. Aqui na Itália a gente tem as diretrizes e no PEI do meu filho, dos meus dois filhos, eu pedi para colocar tudo que veio no laudo do profissional, né? Por ser tutora aqui, eu acompanho e preparo o PEI com a professora. Então eu falei, professora, vamos colocar tudo, porque tudo um dia ele vai crescer. Ele está no primeiro ano do ensino médio, mas quando a gente chegar no quinto ano, que aqui vai até o quinto ano, ele vai amadurecer, vão ter coisas que ele não vão mais precisar, outras que eles vão precisar. Então a gente já coloca tudo para quando chegar lá, né? Se tiver algum problema, ele já está amparado. Então, assim, não é tudo que o seu filho, o seu aluno, o seu paciente vai usar. Então, é importante que você conheça, né, essas adaptações, conheça o seu filho, o seu aluno, o seu paciente, leia o laudo várias vezes, leia os relatórios, né? Não vou pedir para você aprender a usar cada teste, mas vou pedir para que você leia os relatórios, porque são importantes. Tem uma parte que fala sobre a memória, tem uma parte que fala sobre leitura, sobre a acurácia, que é os erros feitos na leitura. Então, isso é importante para que você possa até mesmo auxiliar esse seu filho em casa ou o aluno na escola, né? São detalhes que... E assim, para que você entenda que fala, meu Deus, mas eu vou ter que aprender tudo isso, não estou acreditando. Carol, você está exagerando. Vou falar uma coisa para vocês, não é só no Brasil que as mães vão atrás de informação. Aqui na Itália, no curso que eu fiz para tutora, tinham muitas mães, inclusive eu. Então, assim, as mães estão indo atrás. A gente não está mais parada, né? A gente não está mais nos anos 80 que você era a burrinha da classe e beleza, ficava lá sentada no ângulo da sala, né? Com chapéu de burro na cabeça. Não é mais assim. Então, as mães estão arregaçando a manga e tem mãe que entende muito mais do que alguns profissionais, viu, Marisa? Verdade. E aqui, Carol, tem a da Flávia, tá? A Flávia Damasceno. Aí ela pergunta: necessariamente para ajuizar ou fechar o laudo, sempre será preciso corpo técnico completo, neuropsicofono professora, ou consegue fechar com estudo clínico da neuro junto à psico e escola, né? Então aí vamos diferenciar. Ajuizar é uma coisa, fechar o laudo diagnóstico é outra. Para ajuizar, como eu falei, a gente precisa ter o máximo de documentação possível para ajuizar, porque é a letra fria da lei ali, a gente tem que passar tudo o que acontece por escrito dentro de um processo, né? Então, se for possível, você ter o corpo técnico completo para ajuizar é o ideal. É claro que nem sempre é possível, mas quanto mais profissional tiver ali colocando, né, em relatório, melhor. Isso é diferente para você fechar o diagnóstico. Aí não, né? Existem dois caminhos, né? Você pode ir para um profissional, para um neuro, um psiquiatra diretamente, né? Isso é possível. Mas o que eu recomendo é que se faça uma avaliação neuropsicológica antes, porque eu acho que você vai levar mais elementos para quando você for ao médico, né? Então, porque quando você faz a avaliação neuropsicológica, você faz ali, dependendo da idade, uma avaliação mais completa, alguns testes e tudo mais, e vai ajudando também no diagnóstico diferencial, né? Porque quando a gente fala de alguns diagnósticos, uma coisa vai confundindo com a outra. E às vezes você vai numa consulta aí, é tão rápido, né? Nem todo profissional tem ali
aquela coisa, né, de fazer um rastreio, né, bem feito. Então é isso que eu tô falando, a gente está num momento que os bons profissionais são muito caros e, claro, você poderia ir diretamente no neuro, no psiquiatra, mas talvez seja incompleto isso, né? Quando você passa por uma avaliação neuropsicológica, são vários dias, às vezes numa equipe multidisciplinar seria interessante, numa clínica que tem essa equipe multidisciplinar, mas veja como tudo isso também é difícil, né? O acesso, né? Mas seria o ideal. Sim, é verdade. Infelizmente, o ideal da realidade ainda está um pouquinho longe, né? Mas eu acho que a gente está caminhando para isso, viu, Marisa? Tá devagar, mas a gente está caminhando com tantas lutas, né, que o Brasil tem passado, mas está caminhando. Sim. É isso, gente. Se ninguém tiver mais perguntas, aqui eu teria mais 5 perguntas para fazer para Marisa, mas não dá mais tempo, porque aqui já são 4 horas, lá é quase meio-dia, né? Já deu o nosso horário. Como sempre, as lives com a Marisa, ó, voam, vai tudo muito rápido, porque o assunto é muito bom. Mas é isso, eu queria agradecer, Marisa, queria agradecer a todas por terem vindo aqui, tirado suas dúvidas. Esse é o momento importante, né? Ir atrás de informação e poder ajudar, como a professora que escreveu aqui, que eu vi, uma outra profissional. Esse é o momento mais importante. Marisa, a gente tem uma aula amanhã também, né? É isso. Lá no Carol, é isso mesmo. E é muito legal, né? O interesse da professora aqui, é bacana ver esse movimento, né? É muito legal, porque assim, esses alunos estão precisando tanto de apoio, estão precisando tanto de profissional que olhem para eles e enxergue, sabe? E é isso, né, gente? O que esses alunos mais precisam dentro desses ambientes antes de tudo, é o entendimento da condição deles, né? Precisa haver esse entendimento. E às vezes existem situações e que muda totalmente o desfecho, como você vai interferir naquilo, a sua postura, o seu olhar. Então, só da gente sair desse lugar de julgamento, né, e ir por um lugar do que eu faço, dentro da minha posição, o que eu faço para ajudar? Gente, isso muda tudo. Você já está ajudando. Só o fato de você não estar apontando o dedo, de você não estar julgando, de você já estar numa posição de ajuda. Esse é o passo fundamental. Que sem essa postura, nada para frente acontece direito. Né? Porque também quando a gente vai para fazer o técnico sem ter essa postura, as coisas também não fluem. Né? Então é isso que a gente está falando de ser humano. E a gente está falando de dificuldades pedagógicas que passam muito, muito pelo emocional também. Né? Pelo emocional, pelo social, como o grupo enxerga essas pessoas, como essas pessoas se enxergam no grupo. Então a gente passa por tudo isso, por isso que é tão delicado e complexo. Mas assim, as técnicas são as técnicas de adaptação, né, Carol? Que você traz tão bem pra gente. Às vezes o aluno disléxico, como que eu coloco uma imagem, eu espaço as letras, mas cada aluno vai precisar, nem todo aluno vai precisar disso, alguns vão precisar. E aí, tentar identificar qual que é a dificuldade, né? E dentro dessa dificuldade, traçar ali as soluções para aquilo, né? Isso. E lembrando que soluções para a vida toda, né? Não é que ele vai usar só na escola média. Ele vai levar isso para a vida toda. Vai melhorar? Vai. Se ele não parar de estudar, ele para, aí volta tudo de novo. E a tecnologia, né, Carol, ajuda também, né? Demais, demais. Graças a Deus. Que agora está tendo, né, vários aplicativos. Né? Trazer isso também a favor, né? Então, assim, existem. Eu vou ver depois tem um aplicativo que às vezes tem a dificuldade de leitura, e aí aquele aplicativo ajuda a ele ler para você, então você ouve. Né? Você coloca ali, aí você ouve. Então, tem essas estratégias mais práticas também para trazer para o dia a dia, né, Carol? Sim, sim, com certeza. E ajuda muito. Porque hoje todo mundo tá com o celular na mão, né? Então, tá com o computador na mão, acabou. Né? Você pode fazer o que você quiser e ir para onde você quiser. Marisa, antes da gente terminar, eu queria ler, porque a Jasmine escreveu já 2 vezes. Olha que fofa. Escreveu: Marisa, minha filha Jasmine é sua fã. Eu também sou.
Ela chama Joilma. Você conhece ela? Joilma? Não, que linda. Vou olhar depois. Aí escreveu embaixo, fã da Carol, também minha grande mestra sobre a dislexia. Olha, Jasmine, você faz meu curso, Jasmine? Uhum. Que fofa, né? Achei muito legal. Obrigada, Olha, querida. ô Carol, a Flávia, ela complementou aqui. Ela falou assim, ó, a minha menina faz o acompanhamento com a neuropediatra. Na escola ela tem a mediadora e também faz o acompanhamento com a psicóloga e psicopedagoga. E conseguimos ter um bom desempenho. Olha que maravilha. Você tá vendo? É o caminho, né? Sim, Multidisciplinar e interdisciplinar. Esse é o caminho. Esse é o caminho que não é acessível, que é complicado, que é complexo, mas o caminho é esse. é verdade. E lembrando que esse caminho, né, dessa equipe toda está preparando essa criança para que ela, quando for adolescente, adulta, ela consiga estudar. Esse é o porquê de tudo isso. Uhum. Para que lá na frente o disléxico consiga fazer uma faculdade, sempre com as adaptações, mas ele consiga ler, escrever, interpretar, fazer tudo com mais facilidade, né? Por isso é um trabalhão agora. Mas depois, ó, tudo flui muito bem. Uhum. Porque eles vão se apropriar também, né, Carol? Vão se Sim, apropriar das ferramentas, né? Para sim. ajudar, né? Que nem fala o mapa mental e tudo mais. Eles já vão saber fazer as coisas, né? Com certeza. O fator da decodificação vai ser muito mais automático, que nesse momento não é, Uhum. né? Por isso, não conseguir ler direito. Então, essa automatização precisa ter, mas só tem com treino. Sem treino, não tem, não rola. Né? Fica Mas aquele. é, mas é isso, né, Carol? Se você introduz tudo isso agora, olha como é interligado, você está mexendo na autoestima. E Sim, aí, que nem a mãe falou aqui, né? Conseguimos um bom desempenho. E aí ela vai seguir a vida. Olha, eu sou capaz, eu consigo. E aí, eu vi uma frase de um neuropediatra que eu admiro muito. Ele estava num workshop e ele colocou assim, né? Isso é para todos, né? Mas ele falou assim: o tratamento para o TDAH ele melhora desfechos. E a gente pode trazer isso para cá, né? As adaptações, os suportes, os apoios para os alunos atípicos melhoram desfechos. Porque é isso. Eu tenho dois cenários. Uma aluna que consegue, que se sente capaz, que está com todo o suporte e apoio, e ela tem um prognóstico bom aí no tempo, né? Tem uma linha favorável no tempo. E o aluno que está sem suporte, sem apoio, ele é uma criança, ele não entende que ele não consegue porque ele não tem suporte e apoio. Ele entende que ele é ruim, que ele é burro, que ele é incapaz. E aí ele vai levar isso para a vida. E a tendência sim. de não conseguir as coisas é muito grande, né? De evasão escolar, de não persistir, porque ele acha que é ele o problema. E, na verdade, ele precisa de suporte, de apoio, de atendimento adequado. É verdade. Nossa, é isso mesmo, Marisa. Falou perfeitamente. Então, eu queria fechar então a nossa live com essa sua fala, porque foi perfeita. Agradecer a todos, né, pela presença, agradecer as palavras da Jasmine, que Karina, achei tão bonitinha. Obrigada, querida. Eu agradeço. E dizer que a gente se vê então amanhã na nossa aula. Ah, lembrando que doutora Marisa é uma referência, né, e também colabora com a gente no curso. Então, se vocês precisarem de informações, escrevam para a doutora Marisa. Começa a seguir ela aqui, ó. Cliquem aqui em cima. Já sigam a doutora Marisa. E, doutora, eu sempre falo doutora, desculpa, Marisa. A Marisa, advogada Marisa, advogada da saúde. E é um ponto de referência, vocês podem segui-la, porque ela, ó, é ponta firme nessa área de Obrigada. direito. É sempre um prazer estar com você. E é isso mesmo. Pode mandar mensagem, porque a gente está aqui para colaborar, para fazer parte dessa construção, sabe? E a informação, ela muda totalmente. Com a informação, você consegue sair desse status quo, né? Para você ir para lugares melhores, né? Então, assim, vamos junto, contem comigo e muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos vocês que estiveram por aqui e muito obrigada, Carol, e amanhã estamos juntos de novo. Beijo, querida. Obrigada. Até amanhã. Tchau.